Qual é a mensagem do Evangelho? O que é o central na vida cristã? Qual é a novidade que a igreja traz? Qual é a novidade que Cristo traz? Todas as religiões buscam a Deus. Todas as religiões buscam conectar-se com a divindade. Chamem essa divindade como quiserem. Todas as religiões, todos os homens querem de alguma forma buscar o transcendente. Qual é a novidade do cristianismo? Qual é a distinção do cristianismo em relação a todos os outros esforços do homem em buscar a Deus? O cristianismo não trata de um homem que busca a Deus, mas trata da verdade de Deus que busca o homem. Deus nos criou não porque precisa de nós. Deus existe desde toda a eternidade, de modo que se não existisse, que se houvesse um tempo, entre aspas, em que Deus, Criador de todas as coisas, não tivesse existido, ele não seria Deus. Não se trata de simplesmente querer provar que Deus é eterno. Isto é um atributo de Deus sem o qual ele não seria Deus. Nós chamamos a Deus justamente a este ser que desde toda a eternidade existe. É mais fácil para nós imaginarmos uma eternidade daqui para frente. Nós nunca morreremos, ou estaremos sempre condenados, ou estaremos sempre glorificados. Mas Deus não é eterno daqui para frente. Esta imortalidade daqui para frente é mais uma imortalidade mesmo, mas não uma eternidade no sentido estrito. Deus é eterno, ou seja, não é apenas imortal daqui para frente, é eterno. Nunca houve um tempo em que Deus não existiu, assim como nunca haverá um tempo em que ele não existirá. Então ele se basta a si mesmo. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de nós, Deus não precisa do nosso louvor, Deus não precisa do nosso agradecimento, Deus não precisa da nossa gratidão, Deus não precisa do nosso amor, da nossa existência, Deus não precisa ter nada, não precisa nem que nós existíssemos, não precisa sequer da lembrança ou da ideia de que nós existamos. Ainda assim nos criou. E por que nos criou? Porque nos ama. Nos criou por amor. Nos criou para nos amar, porque Ele é puro amor. Deus é amor, nos diz São João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. E Ele, por ser amor, criou todo o universo para manifestar a sua glória e colocou o homem neste universo para amá-lo. Deus nos ama. Vejamos o profeta Isaías, no capítulo 43, Isaías 43, 1. Isaías 43, 1. E agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Não temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Deus fala com Israel, fala com o seu povo, com Jacó, dizendo que ele o criou e formou, e que nós não devemos temer, pois que nós somos dele. Ele nos chama pelo nome. Deus nos ama pessoalmente, nos ama não uma ideia de humanidade. Deus nos ama pessoalmente. Deus ama a mim. Deus ama a ti. Não o conjunto dos homens, a cada um. O outro profeta, Jeremias, capítulo 31, versículo 3, Jeremias 31, 3. Amo-te com eterno amor.
Amo-te com eterno amor. Não é amo-vos no plural, amo a todos vós, embora nos ame a todos nós, mas amo-te no singular. Eu te amo. Deus nos diz, eu te amo com amor eterno. Não com amor que passa, não com amor baseado em sentimentos, não com amor baseado em emoções, não com amor baseado em afetos, mas com um amor que não passa, um amor de decisão, um amor eterno. Deus ama todos os homens, mas também ama cada um de nós de maneira pessoal, como cada um de nós necessita ser amado. Se cada um de nós, se tu, meu irmão, se outra pessoa fosse o único ser humano de todo o universo, Deus ainda o amaria da mesma maneira com que ama hoje. Ele não divide o seu amor. Tem tantas pessoas no mundo, então eu vou amar um pouco cada uma, porque são muitas, e se fossem poucas eu amaria mais. Se fosse só uma aí eu amaria mais. Não, Deus nos ama, ainda que tenhamos passado por esta terra e passemos ainda trilhões de trilhões de trilhões de pessoas, Deus ama cada uma dessas pessoas como se só uma delas tivesse existido, com o mesmo amor, com a mesma intensidade com que amaria se apenas uma dessas pessoas tivesse existido em toda a eternidade. Deus não nos ama por nossa causa, Deus ama por causa dele. Deus nos ama pelo que ele é, não pelo que nós somos. Deus nos ama porque ele é amor. O Salmo 103, versículo 13 nos diz: como um pai é compassivo com seus filhos, Deus é compassivo com aqueles que o temem. Em Isaías 49:15, por acaso uma mulher se esquecerá de sua criancinha de peito? Não se compadecerá ela do filho do seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esqueceria de ti. Deus nos ama incondicionalmente porque é amor. Ele não impõe nenhuma condição para nos amar. Nós é que temos que amá-lo. Mas ele nos ama apesar de sermos quem somos. Ele nos ama exatamente como nós somos. Não significa que ele ama a cada um de nós por causa dos nossos pecados, ou que releva os nossos pecados, ou que pouco importa que ele seja ofendido. Não, claro que Deus se importa com isso, mas o fato é que ele nos ama apesar de tudo. Isaías 54:10. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. Vejam, por acaso os montes podem mudar de lugar? As colinas podem cair? Não. Mas ainda seria mais possível as montanhas saírem do lugar e caminharem até outro do que Deus deixar de nos amar. Deus nos ama. Jesus nos fala no Evangelho: vejam os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem, e Deus dá a cada um seu alimento. E nós valemos para Deus muito mais do que todos esses pássaros. Quanto mais Deus não cuidará de nós. Vejam os lírios dos campos, eles não fiam nem tecem e se vestem de maneira mais esplendorosa do que o rei Salomão. E, no entanto, somos mais do que os lírios. Deus nos cuida, Deus nos ama. Deus pode tudo, mas não pode deixar de nos amar, porque ele é amor. É um atributo de Deus. É um atributo de Deus. Deus toma a iniciativa de nos amar, apesar de que nós, muitas vezes, não o amamos. Com amor eterno eu te amei, Jeremias 31:3. Deus é amor, 1 João 4:8. Os montes podem mudar de lugar, as colinas podem abalar-se, mas o meu amor por ti não mudará, Isaías 54:10. Deus nos ama porque é nosso Pai. Deus nos ama porque ele é bom, não porque nós somos bons. Deus ama, portanto, a cada um de nós de maneira incondicional. Todavia, se Deus nos ama, por que nós vivemos com inseguranças?
vivemos com temores, roubos, assassinatos, estupros, defraudações, mentiras, invejas, ódio, doença, desequilíbrio emocional, ansiedade, desespero, angústia, tristeza, limitações. E por que não experimentamos o seu amor? Por que muitas vezes não nos convencemos do seu amor? Por que as famílias se desintegram? Por que há divórcio? Por que os filhos se rebelam contra os pais? Por que muitas vezes os pais exasperam os seus filhos? Por que há competições, ódios, guerra, fome, pobreza, injustiça, discriminação, opressão, falta de liberdade, governos oprimindo as pessoas? Por que temos uma inquietação? Por que não percebemos que Deus nos ama? Por que não experimentamos? Se Deus nos ama, porque é o mal no mundo? Se Deus nos ama, porque o mundo não é o paraíso que prove o seu amor para conosco? Por que isso acontece? Ora, precisamos entender que há um problema antes de solucioná-lo. E para isso, bem antes de apresentar qual é a novidade do cristianismo, qual é a boa nova do cristianismo, qual é a boa notícia do cristianismo, nós devemos perceber que estamos vivendo num mal terrível e esta é a má notícia. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O homem recebe o amor de Deus como se fosse uma chuva caindo sobre ele, mas ele está com um guarda-chuva enorme aberto, com uma capa de chuva, com galochas, e não recebe esta água do seu amor, porque está protegido do amor de Deus. O homem se afastou do Deus que o ama, o homem se afastou de Deus que é fonte da vida. E isso nós vamos ver lá no início da Sagrada Escritura, no livro do Gênesis. Nós não vamos ler agora. Se vocês quiserem, vocês vão pausar este vídeo e vão até a sua Bíblia e vão pegar o capítulo 3 e ler sobre a culpa original. Satanás apresentou-se aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e os levou a rebelar-se contra Deus. E os levou a desobedecerem a Deus. Então entrou o pecado no mundo. Satanás enganou os nossos primeiros pais, fazendo-os crer que com suas próprias forças poderiam alcançar a sua felicidade, a sua plena realização. E aí começou esta série de problemas em que nós vivemos. O homem foi expulso do paraíso. E logo em seguida, assim que tiveram filhos, um odiou o outro, a ponto de matá-lo. Caim matou Abel. Começam os males do mundo. Nós somos pecadores, porque nós somos herdeiros de Adão e Eva. Imaginem que um rei dá como presente a um de seus súditos, a um nobre, um castelo, um feudo, e condiciona a permanência, a propriedade deste feudo, deste castelo maravilhoso, a este nobre, podendo passar aos seus sucessores, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, a toda a descendência, com a única condição de que fosse fiel a este rei. Contudo, o dono do castelo não cumpre esta condição. O dono do castelo não é fiel ao rei. E o rei lhe retira o castelo e o feudo. Os seus filhos, netos, bisnetos, toda a sua descendência, pode dizer que o rei é injusto? Não. Errado foi aquele antepassado que não cumpriu a condição. Nós nascemos no pecado porque nascemos como herdeiros desta mancha original que foi a desobediência, a infidelidade de nossos primeiros pais.
O próprio rei Davi, no Salmo 50, nos diz: eis que eu nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não somente ele nasceu na culpa, mas foi concebido no pecado. Porque nós recebemos esta sombra inseparável de nós. Nós somos pecadores. E porque somos pecadores, damos frutos de pecado. A árvore dá os seus próprios frutos. Um limoeiro dá um limão, que é ácido. Ele não dá uma laranja do céu, não dá uma maçã. Nós damos frutos de pecado, porque somos pecadores. A nossa raiz é de pecado. Os nossos frutos são de pecado. E cada vez que o homem tenta salvar-se com as suas próprias forças, ele se vê frustrado, porque pecador que é, ele não tem condições de salvar-se. E é por isso que inúmeras religiões surgem no mundo, tentativas do próprio homem de se salvar. Eu vou buscar a Deus, eu vou oferecer um sacrifício à divindade, eu vou mudar a minha vida. E fatalmente se frustram, porque buscam a Deus com as suas próprias forças, imersas no pecado. Ora, o homem pecador não é capaz de salvar-se a si mesmo. Então o homem busca caminhos falsos, busca falsos ídolos, quer alcançar a transcendência pelos meios errados, pelos caminhos errados, criando ídolos no lugar de um Deus verdadeiro, criando paraísos na terra, políticos, buscando superstições, curandeirismos, charlatanismos, paganismos, religiões falsas, sistemas políticos equivocados, como forma de alcançar a felicidade na terra ou de agradar a divindade com as suas próprias forças. Eu quero ir para o céu pelas minhas boas obras. Eu quero ir para o céu por conta da minha própria justiça, porque eu sou bom. E nenhum de nós é bom. As nossas obras no pecado estão maculadas de pecado. Nós somos cegos e não podemos encontrar o caminho, e muito menos guiar outros cegos, ou deixarmos ser guiados por esses cegos. Porque nenhum de nós sabe nada, nenhum de nós é capaz de encontrar o caminho. Quanto mais de percorrê-lo. Se eu sou cego e não posso ir andar pelo caminho, eu não posso me colocar sob a guia de um semelhante meu que também é cego. Eu posso juntar todos os cegos do mundo. Ainda assim não enxergaríamos o caminho. Ainda assim não enxergaríamos o caminho. Se nós estivermos atados, nós não podemos caminhar. Por mais que nós caminhemos por aqui, por ali um pouco, chega um momento em que o laço nos prende. E esse laço é um pecado. Há uma má notícia, um pecado. Tudo aquilo que não provém de Deus. Todos os nossos erros, todos os nossos danos, todas as nossas doenças, todas as nossas injustiças. Tudo isso é o pecado. Porque como São Paulo nos fala na sua epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 23, porque o salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo pelo pecado. O homem tem um problema insolúvel, um inimigo invencível com as próprias forças do homem, com toda a sua ciência, com todo o seu poder, com toda a sua inteligência, com todas as suas capacidades humanas. O homem é incapaz de derrubar Satanás. O homem é incapaz de remover o pecado. O homem é incapaz de deixar de fazer o mal que não quer e de fazer o bem que quer. O homem
tem a sua natureza pecadora e por isso peca. Ele não pode modificar-se a si mesmo. As suas forças não são capazes de renová-lo, de curá-lo, de transformá-lo, de fazê-lo nova criatura, de sentir o amor de Deus, de mudar o seu coração e de solucionar o grande problema da sua existência. O homem não pode salvar-se a si mesmo, porque está imerso no pecado. E o que devemos fazer? Em primeiro lugar, reconhecer este problema. Por que não vivemos a vida que Deus quer? Por que estamos privados da glória de Deus? Que consequências tiveram os atos de Adão e Eva agora na minha vida? Eu posso salvar-me a mim mesmo? Não. Eu posso resolver esse problema? Não. Há um mal no mundo. Há um mal no mundo. Todo aquele que comete pecado é um escravo. João 8:34. Deus nos ama, meus caros, mas o pecado nos impede de experimentar este amor. O amor por si mesmo não pode salvar-se e não pode nos salvar. Por si mesmo, nós não podemos nos salvar a nós mesmos. O homem é incapaz de chegar até Deus. Mas eis que uma boa notícia se nos apresenta. Deus pode chegar até o homem. Se nós não temos forças necessárias para chegar a Deus, Ele desce até nós. Quando tudo estava em trevas, brilhou uma luz nas trevas. E Deus, que lá para Adão e Eva tinha prometido um Salvador, manda de fato esse Salvador. Depois de ter preparado um povo com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os descendentes de Jacó depois no Egito, com Moisés que libertou o povo do Egito e levou a terra prometida novamente, a terra de Abraão, de Isaac e de Jacó. E lá ficou o povo, e lá tiveram juízes, e lá tiveram reis. Davi reinou. Salomão, seu filho, construiu o templo para a adoração de Deus, do Deus único. E mesmo quando esse povo se afastou, Deus enviou profetas. E Deus enviou Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel e tantos outros profetas para lembrá-los de que Deus mandaria o Messias. Eis que Deus manda este Messias, manda este ungido, este profeta, este rei, este sacerdote, mas que é mais do que profeta, que é mais do que rei, que é mais do que sacerdote. É o próprio Deus que se torna homem. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele manda o Filho para morrer por nós. Se nós não poderíamos pagar o preço do pecado do mundo, o próprio Deus pode pagar o preço do pecado do mundo. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo mundo, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos o que está escrito no evangelista João. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Deus não mandou um profeta, um rei ou um sacerdote. Deus mandou alguém que é profeta, rei e sacerdote. E mais do que profeta, rei e sacerdote, portanto um homem. Deus mandou a si mesmo, mandou o próprio Deus, Deus Filho. Não veio nos salvar um profeta, veio nos salvar o próprio Deus. Deus providenciou uma salvação, e esta salvação se chama Jesus. Deus e homem ao mesmo tempo. Porque o homem não poderia pagar o pecado do mundo, porque ele está imerso no pecado.
Mas Deus poderia, mas não foi ele que ofendeu a si mesmo, fomos nós. Então era conveniente que esse Salvador fosse Deus para poder conseguir pagar o preço de uma ofensa infinita, que foi o pecado, que nós não conseguiríamos, e ao mesmo tempo fosse homem para nos representar, porque fomos nós que o ofendemos. Portanto, Jesus é Deus e homem. Jesus não apenas traz a salvação de Deus para conosco, ele é a salvação. Ele não é apenas o médico, ele é também o remédio. Ele é o médico e é o remédio. Ele nos salva. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Na aliança com Moisés, cordeiros eram sacrificados para simbolizar a retirada do pecado. Agora, não apenas um cordeiro é morto, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, seu único Filho, que veio para nós morrer na cruz, se imola num sacrifício único e suficiente no altar da cruz para pagar os nossos pecados. Colossenses 2, 13, 14. Colossenses 2, 13 e 14, acompanhem comigo. Vamos procurar aqui. Colossenses 2, 13, 14. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente a vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Não resta mais condenação sobre nós, porque Cristo nosso Senhor morreu na cruz por nós. O profeta Miqueias já dizia em 7,19, ele nos manifestará a sua misericórdia, calcará os pés das nossas faltas e lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. Foi isso que Cristo fez na cruz. Cristo comunicou-nos a sua paz. Cristo morreu por nós para a nossa salvação. Jesus não veio para pregar uma doutrina e casualmente o mataram na cruz. Não, Jesus veio para morrer. Este é o centro do Evangelho. São Paulo dizia, eu prego Cristo e Cristo crucificado. Jesus veio morrer na cruz por nós, para que fôssemos filhos no Filho. Ele que é Filho de Deus, nos tornou filhos de Deus. Pela graça, aquela graça que nós tínhamos perdido em Adão e Eva e que ele reconquistou para nós. Hoje, perdoa o nosso pecado e nos torna novamente participantes de Deus. Nós somos filhos no Filho, conforme a carta de São Paulo aos Gálatas. Nós somos, pela graça, o que Cristo é pela natureza. Pela nossa natureza, nós somos filhos dos nossos pais. Pela natureza, Cristo é Filho de Deus. Mas pela graça nós somos tornados filhos de Deus. Nós recuperamos aquilo que Adão e Eva perdeu. Por isso Cristo é o novo Adão. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a salvação da fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos do pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós somos filhos no Filho. O que diz São Paulo aos Efésios? Capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência.
Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara para sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos a celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. No capítulo 2, e vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados, que cometestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades, do ar, do espírito, que agora atua nos rebeldes. Também nós, todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina, mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Cristo Jesus, para as boas ações que Deus de antemão preparou, para que nós as praticássemos. Queridos, Deus nos amou muito, mas o pecado nos impede de ter este amor. Todavia, Deus, nosso Senhor, providenciou salvação em Cristo, seu Filho, e veio fazer com que ele fosse cravado na cruz, derramando o seu sangue, entregando a sua carne por nós. Jesus morreu por nós. Jesus nos salva. Jesus nos cura. Jesus realiza a nossa salvação, a sua obra de salvação em nós, porque é Deus e se tornou homem, portanto se encarnou. Porque morreu, ele não foi assassinado, ele se entregou voluntariamente à morte por amor a todos nós, para carregar o nosso pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados, e ao morrer na cruz, morreu com ele também o nosso pecado. Dessa maneira, nosso pecado ficou morto para sempre na cruz de Cristo. Ele pagou o preço do nosso pecado, e então ressuscitou, mostrando que é Deus. A obra salvadora de Jesus não terminou na cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia, mostrando o seu poder. E deu à sua igreja o poder de comunicar esta graça. A graça da salvação no seu nome. Pois não há sob os céus outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Ele é o único capaz de tirar o pecado do mundo. É o único capaz de vencer Satanás. É o único capaz de suprimir todas as consequências do pecado, de curar o nosso coração. Jesus pode nos salvar. Jesus já nos salvou. O que temos de fazer? Fé na sua obra salvadora. Fé naquilo que ele ensinou e continua a ensinar pela sua igreja, que é o seu corpo místico. Na cruz, Jesus casou-se com a igreja. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual nós somos membros. Temos que ser enxertados nele. Somos como ramos que somos colocados nessa árvore para receber a seiva e assim viver. E esta seiva é a graça. Temos que nos unir com Cristo. Nos unimos a Cristo pela fé. Nos unimos a Cristo recebendo os sacramentos, que são os canais desta graça que Deus providenciou na cruz com a morte do seu Filho Jesus Cristo. Temos que nos unir a Jesus Cristo, vendo-o como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, como o nosso Rei, e obedecendo aos seus postulados, obedecendo à sua vontade. Convertamo-nos, arrependamo-nos dos nossos pecados, reconheçamos profundamente que somos pecadores afastados de Deus, nosso Senhor, que tem todo o direito de se irar contra nós, de nos punir pelos nossos pecados, mas que por pura misericórdia continua nos amando, nos enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós,
e envia também sobre nós e sobre a sua igreja o Espírito Santo para que nós sejamos convencidos desta realidade do pecado, peçamos perdão e nos convertamos. Façamos um sério exame de consciência para colocar a nossa vida diante de Deus. Dobremos o nosso joelho e nos arrependamos de tudo o que fizemos para desagradar a Deus nosso Senhor. E procuremos um bom sacerdote para confessarmos nossos pecados e assim termos vida com Cristo, que na cruz pagou o preço do nosso pecado. Esta é a novidade do cristianismo. Não um homem que é incapaz de fazê-lo, que busca a Deus, mas Deus que busca o homem a ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.